Rosaura estava há muito tempo brincando com fogo, enganando seu marido com Horácio, o homem que havia acendido uma faísca em sua vida monótona. No entanto, ela jamais teria imaginado que seu marido, sempre tão previsível, chegaria cedo em casa naquele fatídico dia. Jamais teria sonhado que seu mundo desmoronaria em um instante. Quando a porta se abriu de repente e seu marido apareceu na soleira, com os olhos cheios de uma fúria incontrolável, Rosaura sentiu como se o chão se desfizesse sob seus pés. O plano de seu marido era dar-lhes uma surpresa. Ele havia passado pela escola para buscar seu pequeno filho, pensando que juntos poderiam passar uma tarde agradável em família. Mas quem foi surpreendido foi ele. Ao ver sua esposa, a mulher que havia amado e confiado cegamente nos braços de outro homem, algo se rompeu dentro dele. A raiva, a traição e a dor se misturaram em sua mente, tornando-se uma tempestade que o levou à beira da loucura. Rosaura tentou gritar, mas o tempo parecia ter parado. Seu marido não parou até ver Horácio no chão. Não se importou com nada nem com ninguém, nem mesmo com seu pequeno filho, que havia ficado petrificado em um canto, com os olhos arregalados, assistindo a tudo o que acontecia. Rosaura, paralisada, só pôde olhar para a barulhesca devastação que ela mesma havia causado. Até aquele momento, ninguém havia parado para pensar em como aquele evento poderia ter afetado o pequeno Carlos. O menino, confuso e aterrorizado, se encolheu em um canto da casa, com os olhos grandes e cheios de medo, enquanto observava o caos se desenrolar diante dele. Com o coração acelerado, permaneceu ali, imóvel, esperando que tudo acabasse, que o barulho cessasse e que, de alguma forma, a normalidade voltasse à sua vida. Mas a normalidade nunca retornou. Rosaura, consumida pela devastação de ter perdido Horácio, mal notou a presença de seu filho nesses momentos cruciais. Sua mente estava enredada em uma teia de dor, arrependimento e uma ardente necessidade de justiça. Nos dias seguintes, seu foco se desviou completamente de seu filho, esquecendo suas necessidades e sua dor. Em vez disso, sua obsessão por vingar a morte de Horácio a absorveu completamente. Cada vez que seus pensamentos retornavam àquele dia trágico, ela sentia seu coração se partir novamente, como se uma ferida aberta nunca terminasse de cicatrizar. Rosaura sabia, com uma certeza dolorosa, que nunca voltaria a encontrar alguém a quem amasse com a mesma intensidade e loucura com que amou Horácio. Essa perda a consumia, a preenchia com uma desesperança que só se acalmava com a ideia de que, pelo menos, poderia fazer justiça em seu nome. Ela prometeu a si mesma que garantiria que todo o peso da lei recaísse sobre o pai de seu filho, mesmo que isso significasse sacrificar tudo o mais. Rosaura estava disposta a pagar qualquer preço para honrar a memória de Horácio, mesmo que isso significasse afastar-se de seu próprio filho. Ao declarar, Rosaura se apresentou ao tribunal como uma vítima indefesa, uma mulher aprisionada em um casamento com um homem mentalmente instável. Com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, pintou seu marido como um ser perigoso, alguém que havia perdido o controle de sua mente e de seus atos. No fundo, a Rosaura pouco se importava com o destino de seu marido. O único interesse dela era garantir que ele pagasse pelo crime que havia cometido. Levou o que eu tinha de mais precioso, continuou, deixando cair uma lágrima que percorreu lentamente sua bochecha. E agora, eu tenho que criar sozinha o filho que Horácio nunca conhecerá, o filho que esse homem, que um dia foi meu marido, tirou o direito de ter um pai. Com seu testemunho, Rosaura conseguiu o que havia planejado. Seu marido foi julgado e condenado à prisão. Mas quando voltou para casa, a sensação de vitória desapareceu rapidamente, deixando um vazio que o ressentimento começou a preencher. Cada canto da casa que um dia compartilhou com seu marido agora a lembrava do que havia perdido. E essa dor, essa amargura, logo encontrou um novo alvo: Carlos,
o filho que nasceu de seu casamento. À medida que seu segundo filho, Oscar, crescia, Rosaura não perdia a oportunidade de lembrar a Carlos quem era seu pai. "Você sabe, Carlos", dizia com frieza enquanto preparava o jantar, seu olhar fixo na janela. "Você carrega o sangue daquele homem, o mesmo homem que me roubou tudo. Nunca se esqueça de que você é igual a ele." Carlos, um menino pequeno e indefeso, se encolhia diante dessas palavras, sem entender completamente por que sua mãe o tratava com tanta crueldade. "Mamãe, não sou como papai", sussurrava às vezes, com os olhos cheios de lágrimas. "Não quero ser como ele. Por favor, mamãe. Eu te amo. Jamais poderia te fazer o que meu pai fez. Serei bom e te mostrarei." Mas Rosaura, cega pela dor, não escutava. "Não importa o que você diga, Carlos", respondia com uma dureza que parecia cortar o ar. "Você é filho dele, e isso nunca mudará." O menino carregava em seus pequenos ombros o peso dos pecados de seu pai, suportando a ira e o rejeito de uma mãe que não conseguia ver nele um filho, mas apenas o reflexo de um homem que a traiu. A tristeza e a dor que Rosaura sentia pela perda de Horácio se manifestavam em uma hostilidade constante contra Carlos, que cresceu em um ambiente de frieza e recriminações. Quando seu pequeno bebê, Oscar, nasceu, a situação em casa se tornou ainda mais difícil. O dinheiro mal era suficiente para o básico e Rosaura se via obrigada a trabalhar o dobro, carregando o bebê nos braços. Apesar do cansaço físico e emocional, o mais doloroso para ela era ver o rosto de seu ex-marido refletido no filho. Cada vez que olhava para o pequeno Oscar, as lembranças do que aconteceu meses atrás tomavam sua mente, revivendo a dor e a traição que havia sentido. Era como se sua mente não a deixasse escapar daquele ciclo de ressentimento, e pouco a pouco, ela começou a desmoronar. Seus pensamentos se tornaram confusos e sombrios, e a linha entre a realidade e seus medos se desbotava. Por outro lado, Carlos, o filho mais velho, carregava um peso que nenhuma criança deveria carregar. Todos os dias, lembrava-se do olhar sombrio e frio de seu pai, uma imagem que o assombrava em seus sonhos e momentos de solidão. Carlos não queria ser como ele, não queria se tornar o homem que havia destruído a vida de sua mãe. Então, em uma tentativa desesperada de mostrar que era diferente, esforçava-se ao máximo para agradá-la. "Carlos, você já é um homem", dizia Rosaura com uma dureza que escondia sua própria desesperação. "Desde que seu irmãozinho nasceu, você é o responsável por esta casa. Não podemos sobreviver apenas com meu salário, então você precisa trabalhar. Não há outra opção." Carlos, embora ainda um menino, aceitou essa responsabilidade com uma maturidade que não lhe pertencia. Todos os dias, levantava-se antes do amanhecer, disposto a fazer qualquer coisa que aliviasse a carga de sua mãe. Trabalhava arduamente nas terras de parentes distantes, sem reclamar, sem protestar, esperando que com seu esforço sua mãe o visse como alguém digno de seu amor e não como uma réplica de seu pai. "Eu farei, mamãe", dizia com determinação, embora por dentro se sentisse cansado e sobrecarregado. "Trabalharei mais duro, eu prometo." Carlos foi forçado a pular as etapas mais significativas de sua juventude e a carregar responsabilidades que nunca deveriam recair sobre seus ombros, tudo devido à delicada situação mental de sua mãe, Rosaura. Ninguém na família ou no seu entorno próximo percebeu a tempo o estado crítico em que ela se encontrava, mergulhada em uma profunda depressão após a morte de seu amante. Essa depressão a consumia, e para acalmar sua dor, Rosaura descarregava sua frustração e amargura sobre Carlos, o filho que teve com seu marido. Com o passar dos anos, Rosaura começou a demonstrar um comportamento cada vez mais errático e cruel, fazendo notáveis diferenças entre seus dois filhos. Enquanto tratava Carlos com frieza e desprezo, o pequeno Oscar recebia todas as atenções. Esse favoritismo não apenas corroía a autoestima de Carlos, mas também plantava em Oscar um desprezo pelo irmão mais velho,
ao ver como sua mãe o tratava e ouvir constantemente suas palavras duras. Rosaura, em seu delírio, chegou a culpar Carlos pela morte de seu esposo, e essas acusações infundadas se repetiam até se gravarem na mente de Oscar. Oscar cresceu convencido de que seu irmão era o responsável por seu pai não estar mais neste mundo. Essa ideia, alimentada pelo rancor de Rosaura, arruinou a relação entre os irmãos. Carlos, por sua vez, suportava em silêncio o peso das palavras de sua mãe, sem se atrever a contradizê-la, mergulhado em uma dor interna que só ele podia entender. O menino que um dia foi, cheio de sonhos e esperanças, se transformou em um jovem marcado pelo sacrifício, preso em um lar onde o amor maternal se tornara uma fonte de sofrimento. O pior veio quando Carlos completou 15 anos. Durante esses anos, a vida o forçou a amadurecer rapidamente, trabalhando incansavelmente nas vastas terras, sob sua responsabilidade, assumindo responsabilidades que nenhum adolescente deveria suportar. No entanto, o destino reservava um golpe ainda mais duro. Um dia, enquanto estava no campo, um terrível terremoto sacudiu a cidade. O solo tremia sob seus pés, e o céu escureceu com uma nuvem de poeira que se erguia das construções que desabavam. Com o coração na garganta e sentindo uma esmagadora responsabilidade pelo bem-estar de sua família, Carlos deixou tudo para trás e correu desesperadamente em direção à cidade. À medida que avançava, as ruas se apresentavam diante dele como um caos de escombros e confusão. Pessoas feridas gritavam pedindo ajuda, e as construções que antes se erguiam com orgulho, agora eram apenas montes de tijolos quebrados e madeira estilhaçada. A cada passo, o medo crescia em seu peito. A imagem de sua mãe e seu irmão inundava sua mente, impulsionando-o a se mover mais rápido. Chegou ao bairro onde havia crescido, seus passos agora guiados pela desesperação, e ao virar a esquina de sua rua, viu sua casa, ou o que restava dela. O que antes era seu lar, um refúgio de memórias, estava em ruínas. Carlos parou, com o ar preso em seus pulmões, e por um momento, o mundo ficou em um silêncio aterrador. Então, o silêncio foi quebrado por um grito dilacerante que emergiu do fundo de seu ser. Um clamor de desespero que ecoou entre os escombros. Com uma coragem impulsionada pelo medo de perder sua família, Carlos se lançou para dentro da casa destroçada, sem se importar com o perigo que enfrentava. Os restos rangiam sob seus pés, enquanto ele abria caminho entre os escombros, seu coração batendo forte. Ao chegar ao interior do que antes era seu lar, o que encontrou congelou seu sangue. Ali, entre os escombros, estava sua mãe, Rosaura, encolhida sobre Oscar, protegendo o pequeno dos fragmentos caídos com seu corpo. O rosto de sua mãe, no entanto, refletia uma dor indescritível. As grandes vigas que haviam cedido com o movimento do terremoto a atingiram, deixando-a gravemente ferida. Carlos, lutando contra o pânico, se ajoelhou ao lado deles com lágrimas nos olhos e a alma em pedaços. Com um esforço monumental, e sem pensar em seu próprio bem-estar, Carlos conseguiu retirar seu irmãozinho Oscar dos escombros. O menino soluçava incontrolavelmente, chamando sua mãe, sem compreender totalmente a gravidade da situação. Carlos, com o coração apertado, o levou a um lugar seguro, longe dos restos que ainda podiam desmoronar a qualquer momento. Mas o dever para com sua mãe o chamava, e deixando Oscar em um lugar seguro, correu de volta para Rosaura. Ao chegar, encontrou sua mãe ainda viva, mas em um estado lamentável. Carlos a pegou nos braços e, sem perder tempo, iniciou uma corrida frenética em direção ao centro médico mais próximo, onde já se aglomeravam centenas de pessoas que, como eles, haviam sofrido as consequências do desastre. Olhou nos olhos do pessoal, esperando que alguém ouvisse seu clamor. No entanto, as palavras que recebeu foram devastadoras. Havia pacientes demais, e sua mãe teria que esperar a vez dela. Carlos permaneceu ao lado da cama de sua mãe,
seus olhos cheios de angústia e desespero. A incerteza o consumia e, à medida que o tempo passava, o peso da situação se tornava cada vez mais insuportável. Ele segurava a pequena mão de seu irmão Oscar, que soluçava sem parar, implorando à mãe que não o deixasse sozinho neste mundo. Cada soluço de Oscar era como uma adaga no coração de Carlos, que não sabia como confortar seu irmão enquanto ele mesmo desmoronava por dentro. Rosaura, fraca e em meio ao delírio, começou a divagar. Naquele momento terrível, em vez de palavras de consolo, voltou a culpar seu filho mais velho por tudo o que havia acontecido. Seu olhar, normalmente severo, estava agora perdido e acusatório. Carlos sentiu seu coração se apertar quando ela, com uma voz quebrada, mas carregada de ressentimento, lhe disse: "Se algo me acontecer, você será responsável pelo seu irmão. Se não fosse por seu pai, ele teria o dele ao seu lado para protegê-lo, mas agora é você quem deve cuidar dele." As palavras de Rosaura caíram sobre Carlos, um peso que, em sua juventude, ele não estava preparado para suportar. Ele abaixou a cabeça, como sempre fazia, incapaz de se defender ou de responder às duras palavras de sua mãe. Internamente, ele implorava ao céu para que ela se recuperasse, para que tudo isso fosse apenas um pesadelo do qual logo despertariam. Mas, à medida que as horas passavam, as esperanças de Carlos se desvaneciam. Sua mãe estava perdendo a batalha, e ele sabia disso, embora se recusasse a aceitá-lo. Finalmente, a vida de Rosaura se apagou, deixando Carlos e Oscar sozinhos, em um mundo que de repente parecia imenso e aterrador. Carlos, apesar de seu desejo de ser forte, sentiu que o peso era pesado demais para carregar sozinho. Ele havia perdido não apenas sua mãe, mas também a pequena luz de segurança que ela, apesar de sua dureza, representava em sua vida. Sem outro adulto para cuidar deles, Carlos e Oscar foram enviados para uma casa de acolhimento. Os dois irmãos que haviam compartilhado uma infância cheia de dor e confusão, agora se encontravam em um ambiente desconhecido, cercados por estranhos. Naquela terrível casa, Carlos experimentou coisas profundamente tristes e desgarradoras, mas o jovem, com uma força que não parecia própria de sua idade, sempre tentou cumprir a promessa que fizera à sua mãe: proteger seu querido irmão. Oscar Carlos enfrentou cada dia com determinação, carregando a responsabilidade de ser o apoio emocional de seu irmão, apesar de sua própria infância estar desmoronando. No entanto, o tempo não parou, e quando Carlos atingiu a maioridade, o sistema o expulsou impiedosamente para as duras ruas, deixando-o sozinho, cheio de angústia e com um novo fardo em seus ombros. Precisava encontrar um trabalho rapidamente para poder reivindicar a custódia de Oscar, que havia ficado completamente sozinho na casa de acolhimento. Carlos, que havia sido forçado a amadurecer antes do tempo, deixou de lado todos os seus sonhos e anseios, sabendo que a prioridade era seu irmão. Sem uma educação formal que o respaldasse, com pouca habilidade para ler e escrever, alistou-se no serviço militar, acreditando que assim conseguiria a estabilidade econômica necessária para recuperar Oscar. Apesar de seu sacrifício e do trabalho árduo que realizou, os anos passaram e o dinheiro que ganhou para garantir um futuro para seu irmão não foi suficiente para encurtar o tempo. Oscar passou muito tempo naquela fria e solitária casa de acolhimento, vendo sua infância se desvanecer, sem a presença de seu irmão mais velho. Finalmente, quando Oscar atingiu a maioridade, saiu daquele lugar, um jovem que mal se lembrava dos dias em que Carlos havia sido seu protetor. Carlos, com o coração pesado, se aproximou de Oscar numa tarde em que o silêncio entre eles era quase palpável. Sentaram-se na pequena sala do apartamento que Carlos havia conseguido com tanto esforço. O lugar era modesto, mas acolhedor, e Carlos esperava que esse calor pudesse um dia derreter a barreira que os separava. "Oscar", começou Carlos com uma voz suave, mas carregada de preocupação.
Sei que tudo o que você passou não foi justo, e lamento não ter podido estar ao seu lado. Mas quero que saiba que fiz tudo o que estava ao meu alcance para te tirar de lá. Oscar, que estava sentado no sofá com os braços cruzados e uma expressão fechada no rosto, mal levantou o olhar. Me tirar de lá? Repetiu com um tom amargo na voz. Passei anos esperando que você voltasse por mim. Anos, Carlos. E você? Onde estava? De que serviu tudo o que você fez se no final me deixou sozinho? A dor nas palavras de Oscar atingiu Carlos como um soco. Cada sílaba estava impregnada de uma acusação que lhe cortava a alma. Não foi minha intenção te deixar, Oscar, replicou Carlos com a voz quebrada. Fiz o que achei que era melhor. Me alistei para ganhar dinheiro, para te dar uma vida melhor, para que você pudesse estudar e ser alguém. Mas Oscar não queria ouvir explicações. E de que adianta tudo isso agora? Perguntou com a voz entrecortada, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. Você já não estava lá quando mais precisei de você. Não me importava o dinheiro, não me importava uma casa, só precisava de você. Carlos tentou se aproximar, mas Oscar se afastou, levantando-se do sofá com brusquidão. Você não entende nada, Carlos. Nunca entendeu. Tudo o que faço é para você, e você nem percebe. Oscar, por favor. Carlos implorou, levantando-se também, mas mantendo uma distância prudente. Quero que seja feliz. Quero que tenha as oportunidades que eu não tive. Por isso fiz tudo isso. Mas se precisar de algo mais de mim, diga-me. Farei o que for necessário por você. Oscar se virou lentamente, seus olhos cheios de ressentimento e dor. O que eu precisava você já não pode dar. Carlos se esforçava incansavelmente para garantir um bom futuro para Oscar, convencido de que seu sacrifício seria recompensado ao vê-lo se tornar um homem de bem. Todo mês, com precisão e sem falta, enviava dinheiro para cobrir os estudos universitários do irmão, sonhando com o dia em que Oscar se formaria e eles poderiam celebrar juntos suas conquistas. No entanto, Oscar não compartilhava desses sonhos. Longe de valorizar o esforço de Carlos, via o dinheiro como um meio para alimentar seus próprios vícios. Em vez de assistir às aulas, gastava o dinheiro em noites de festa, cercado por mulheres e amigos superficiais que só se interessavam pelo dinheiro que ele gastava. Enganava Carlos, fazendo-o acreditar que frequentava regularmente a universidade, inventando histórias sobre seus supostos avanços acadêmicos e futuros projetos. Carlos, mergulhado em seu trabalho para a nação, mal tinha tempo para supervisionar o irmão. Estava tão focado em garantir o bem-estar de Oscar que deixava de lado sua própria vida pessoal. Sua rotina diária era intensa, cheia de responsabilidades e tarefas que exigiam a maior parte de sua energia e atenção. Mas tudo mudou no dia em que conheceu Laura. Laura era uma jovem de espírito alegre e um coração de ouro, cuja ternura e compaixão derreteram as defesas de Carlos quase instantaneamente. Desde o primeiro momento, ela se preocupou genuinamente com ele, mostrando um interesse sincero em seu bem-estar e no de seu irmão. À medida que o relacionamento deles se fortalecia, Laura foi descobrindo o quanto Carlos amava Oscar e como sua vida girava em torno de vê-lo triunfar. Querendo ajudar, Laura decidiu se aproximar mais de Oscar, desejando saber em primeira mão como ele estava na universidade e assim poder compartilhar com Carlos boas notícias sobre seu progresso. Um dia, aproveitando que Oscar estava na cidade, Laura decidiu visitá-lo na residência estudantil, onde supostamente morava. No entanto, ao chegar, encontrou um cenário muito diferente do que esperava. Em vez de livros e anotações, o quarto estava bagunçado, com garrafas vazias espalhadas pelo chão e uma atmosfera carregada de fumaça e música alta. Laura ficou paralisada por um momento, observando Oscar, que não mostrava nenhum pingo de remorso enquanto desfrutava da companhia
de pessoas que claramente não tinham interesse na educação. Tentando manter a calma, Laura se aproximou de Oscar e o confrontou. O que você está fazendo, Oscar? Onde estão seus livros, suas anotações? Por que você não está na universidade, como disse ao Carlos? Oscar, com uma expressão de desprezo no rosto, respondeu com frieza. Universidade? Laura, por favor, você realmente acha que tenho tempo para essas bobagens? Carlos me manda dinheiro e eu o uso como quero. Ele nunca descobre nada. Então qual é o problema? As palavras de Oscar atingiram Laura como um balde de água fria. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Carlos está trabalhando sem descanso, sacrificando tudo por você. Ele confia em você, Oscar. Isso não é o que ele queria para você. Oscar simplesmente deu de ombros, sua atitude cínica e desinteressada revelando o pouco que se importava com o esforço do irmão. Carlos decidiu sacrificar sua vida, não eu. Não vou desperdiçar meu tempo vivendo de acordo com as expectativas dele. Se ele quiser continuar me mandando dinheiro, que o faça. Eu usarei como achar melhor. Com o coração partido, Laura saiu de lá, sem saber como enfrentaria Carlos com a verdade. Sabia que a notícia o devastaria, que todo o seu sacrifício e esforço haviam sido em vão, e que a relação entre os dois irmãos poderia se romper para sempre. Laura, com o coração pesado, decidiu contar a Carlos o que havia descoberto sobre Oscar. Uma tarde, durante um passeio que costumavam fazer por um parque próximo, ela pegou sua mão e, com a voz trêmula, revelou a verdade. Contou como havia encontrado Oscar desperdiçando o dinheiro que ele enviava com tanto esforço, cercado por pessoas que não tinham interesse no seu bem-estar ou na sua educação. Laura esperava que Carlos, ao ouvir a verdade, reagisse com preocupação e tomasse providências. No entanto, a resposta de Carlos foi muito diferente do que ela havia antecipado. Laura, como você pode dizer isso? Replicou Carlos com incredulidade na voz. Oscar é meu irmão, e eu o conheço melhor do que ninguém. Ele não faria algo assim. Sempre foi um garoto honesto, só está passando por uma fase ruim. Você não pode julgá-lo por o que viu em um dia ruim. Laura, surpresa com a resposta, tentou insistir. Carlos, não é só um dia ruim. Oscar está mentindo para você há meses, gastando seu dinheiro em festas e coisas que não têm nada a ver com a educação dele. Você não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Mas Carlos, profundamente confiante na imagem que tinha de seu irmão, se recusou a ouvir. Não, Laura, você está errada. Oscar nunca me enganaria dessa maneira. Acho que você está exagerando. A tensão entre eles começou a crescer. Oscar, hábil manipulador, logo percebeu que Laura era uma ameaça para sua vida confortável e luxuosa. Com astúcia, começou a envenenar a relação entre ela e Carlos. Sempre que Laura tentava se aproximar de Carlos para falar sobre Oscar, o jovem se interpunha, semeando dúvidas na mente do irmão. Oscar sabia exatamente como lidar com Carlos, como apelar para seu senso de responsabilidade e sacrifício para mantê-lo sob controle. As discussões entre Carlos e Laura se tornaram cada vez mais frequentes. Por que você não pode simplesmente confiar em mim, Laura? Gritou Carlos durante uma discussão acalorada na sala de seu apartamento. Oscar é meu irmão. Se ele diz que está fazendo as coisas certas, então eu acredito nele. Você não entende o que é ter que cuidar de alguém assim, o que é tê-lo deixado sozinho tanto tempo. Ele precisa de mim. Laura, com lágrimas nos olhos, respondeu: Carlos, ele está te usando. Não é justo com você. Você deu tudo por ele, e ele só está se aproveitando da sua bondade. Não pode deixar que ele te manipule assim. Eu só quero te proteger, mas parece que você não quer ver a realidade. Finalmente, o veneno que Oscar havia semeado deu frutos. Em uma última e devastadora discussão, Carlos, cegado pela influência de seu irmão e pelo medo de aceitar que havia falhado, tomou uma decisão que o marcaria para sempre. Laura,
Acho melhor você ir embora, disse com frieza, sua voz firme embora seu coração tremesse por dentro. Não posso continuar com você se não confia no meu irmão. Ele é minha família, e se você não consegue aceitá-lo, então não há futuro para nós. Laura, com o coração partido, pegou suas coisas e se foi, deixando para trás o amor que havia tentado salvar. Carlos a observou partir, lutando contra a dor que sentia ao vê-la desaparecer de sua vida, mas convencido de que havia feito o correto por seu irmão. Pouco depois dessa dolorosa separação, Carlos recebeu uma ordem de serviço. Deveria partir para uma das fronteiras mais perigosas do país, onde a tensão e o conflito estavam em seu ponto máximo. Antes de partir, confiando cegamente em Oscar, deixou todas as suas contas bancárias sob a administração dele, acreditando que seu irmão cuidaria de tudo na sua ausência. No entanto, uma vez que Carlos partiu, Oscar aproveitou a situação para se entregar aos excessos. Mês após mês, ele desfrutou da vida que sempre quis, gastando o dinheiro de Carlos em luxos, festas e prazeres efêmeros. A responsabilidade e o sacrifício de Carlos se tornaram a fonte de uma vida dissipadora para Oscar, que não mostrava nenhum pingo de remorso por trair a confiança do irmão mais velho. Oscar se sentia no topo do mundo, desfrutando de uma vida confortável e sem preocupações, graças à mensalidade que recebia do serviço de Carlos. O dinheiro chegava pontualmente, e com ele, Oscar cobria todos os seus caprichos, festas luxuosas, noites desenfreadas e uma vida de prazeres passageiros. Pouco lhes importava não ter recebido notícias de seu irmão, desde que ele partiu para servir ao país. Para Oscar, a ausência de Carlos era quase um alívio. Sem a constante pressão de aparentar ser um bom estudante, ele podia se entregar completamente ao seu estilo de vida egoísta. Também não lhe afetava o fato de ter sido o causador da ruptura da única relação que havia feito seu irmão feliz. Tudo o que importava para Oscar era seu próprio bem-estar, sem se preocupar com as consequências de suas ações. Um mês depois de ficar sozinho em casa, uma tarde tranquila foi interrompida por uma batida inesperada na porta. Oscar, com seu habitual desdém, foi abrir, e sua expressão mudou ao se deparar com Laura. Ela estava visivelmente alterada, com os olhos vermelhos e lágrimas correndo pelas bochechas. Sua desesperança era evidente, e antes que Oscar pudesse dizer algo, Laura começou a falar com a voz quebrada. Oscar, por favor, preciso saber como me comunicar com Carlos. É urgente, há algo que ele precisa saber. É muito importante. Laura lutava para manter a calma, mas o nervosismo e a angústia a estavam dominando. Oscar a olhou com desprezo, já pressentindo que não seria uma visita agradável. O que é tão importante, Laura? Você não tem nada a dizer a Carlos. Ele não quer saber mais de você, deixou isso bem claro. Mas Laura insistiu, sentindo que a verdade não poderia esperar mais. Oscar, eu estou grávida. Carlos precisa saber. É o filho dele. Por favor, apenas me diga como posso entrar em contato com ele. Preciso falar com ele. Ao ouvir essas palavras, uma mistura de surpresa e malícia cruzou o rosto de Oscar. Para ele, essa notícia era mais um incômodo do que qualquer outra coisa. Não tinha nenhum interesse em que seu irmão voltasse ou em que Laura voltasse para suas vidas, especialmente agora que estava tão confortável na situação atual. No entanto, em vez de enfrentar a realidade, Oscar decidiu manipular a situação a seu favor. Com uma frieza que surpreendeu até Laura, Oscar respondeu com desprezo. Grávida? Isso não interessa a Michaels, Laura, não percebeu? Ele foi embora porque queria se livrar de você. Arrumou outra mulher e não pensa em voltar. Pediu-me para não te contar nada, para te manter afastada dele. Então é melhor você esquecer tudo e ir embora. Laura saiu daquela casa com a alma despedaçada. Decidiu que não importa o quão difícil fosse, criaria sua filha sozinha. Prometeu nunca mais aparecer naquela casa, cortando todos os laços com os irmãos que, em sua dor e desilusão,
Sentia que a haviam traído. Passaram-se os meses, e Oscar continuou desfrutando de sua vida sem remorsos, certo de que seu irmão continuaria enviando o dinheiro que tanto precisava para manter seu estilo de vida. Não tinha recebido notícias de Carlos há algum tempo, mas não se preocupou. Assumiu que seu irmão estava bem e que o fluxo de dinheiro continuaria sem interrupções. No entanto, um dia, tudo mudou. Oscar recebeu uma ligação que o deixou paralisado. A voz do outro lado do telefone informou que Carlos havia sofrido um grave acidente enquanto realizava suas funções na fronteira. O acidente foi tão severo que Carlos ficou impossibilitado de andar. Desde então, ele estava internado em um centro médico, longe da guerra, mas também de sua vida anterior. O dinheiro que Oscar estava recebendo foi imediatamente suspenso, já que Carlos, incapaz de trabalhar, teria que esperar um julgamento para receber uma compensação pelos danos sofridos. Oscar sentiu seu mundo desmoronar. A vida fácil que havia desfrutado de repente desapareceu, e no lugar surgiu uma realidade aterradora. Agora seu irmão, a quem havia utilizado e manipulado por tanto tempo, dependia completamente dele. Oscar não estava preparado para assumir essa responsabilidade, e seu egoísmo logo começou a se manifestar de maneiras cruéis. Quando finalmente se encontraram, Carlos estava irreconhecível, não só pelo acidente que o deixou em uma cadeira de rodas, mas por tudo o que havia vivido em silêncio. Ele havia passado todo esse tempo acreditando na bondade de seu irmão, defendendo Oscar contra todos, até mesmo contra Laura, a única pessoa que realmente tentou abrir seus olhos. Agora, no entanto, a verdade era inegável. Oscar, por sua vez, se mostrou desde o início irritado e ressentido. As primeiras semanas foram um teste constante para Carlos, que teve que suportar o maltrato verbal e a indiferença do irmão. Oscar o via como um peso, alguém que interrompia sua vida perfeita, e não hesitava em fazê-lo saber. "Por que você teve que ser tão descuidado?" gritou Oscar em um acesso de fúria, enquanto Carlos tentava se adaptar à sua nova vida. "Agora tudo depende de mim. Tudo isso é culpa sua." Quando Carlos finalmente recebeu a compensação por seu tempo de serviço ao país, viu naquele dinheiro uma oportunidade para corrigir parte dos erros do passado. A lembrança de Laura, a única mulher que o havia amado verdadeiramente, o atormentava, e a cada dia que passava, seu arrependimento crescia. Decidiu procurá-la, com a esperança de poder explicar-se e, talvez, encontrar algum tipo de redenção. Carlos rastreou cada pista até que finalmente encontrou Laura. No entanto, o que descobriu o atingiu como um balde de água fria. Laura havia seguido em frente com sua vida, e agora tinha uma filha, fruto do que poderia ter sido seu relacionamento com Carlos. Observou à distância, enquanto a pequena corria para sua mãe, com um sorriso que iluminava seu rosto, e naquele momento, Carlos soube que não tinha o direito de invadir a vida que Laura havia construído. Seu coração se encheu de dor ao ver o que havia perdido, mas ao mesmo tempo compreendeu que o melhor ato de amor que poderia oferecer agora era deixá-la em paz. Em silêncio, deu um passo para trás e, sem se aproximar, decidiu enviar o dinheiro que havia recebido como compensação, junto com uma breve nota de desculpas. "Sinto muito, Laura, sinto muito por tudo. Que esse dinheiro te ajude." Não esperava perdão, mas queria que soubesse que, apesar de tudo, sempre havia pensado nela. Com esse gesto, Carlos ficou sem nada, completamente à mercê de seu irmão Oscar. Ao descobrir que Carlos havia entregue o dinheiro que tanto esperava, Oscar explodiu em uma fúria cega. Sentiu-se traído, como se seu irmão tivesse lhe tomado o que lhe pertencia por direito. A partir daquele momento, Oscar deixou de esconder seu desprezo e começou a tornar a vida de Carlos um tormento. Mal lhe dava comida, e quando dava, era com o que havia de mais barato e miserável.
O pouco dinheiro que lhes restava era gasto em vícios e apostas, enquanto Carlos, fraco e cansado, suportava em silêncio. A situação piorou a cada dia que passava. Oscar, sentindo que sua vida estava arruinada por ter que cuidar de um homem inválido, tornou-se ainda mais cruel. O que antes era uma relação fria se transformou em um tormento constante para Carlos, que se via reduzido a uma sombra do que um dia foi. Os dias passavam em uma monotonia até que, finalmente, Oscar tomou uma decisão que mudou tudo. Um dia, sem aviso prévio, Oscar se aproximou de Carlos, seu rosto deformado por uma mistura de cansaço e desprezo. "Não posso mais continuar fazendo isso", disse com frieza. "Não tenho que carregar alguém que não serve para nada." Oscar havia vendido a casa, a última posse que compartilhavam, sem avisar a Carlos, e agora o expulsava para a rua sem remorsos. Quando a jovem apareceu na porta da casa, Carlos não pôde evitar sentir uma onda de esperança. A moça, com seu cabelo escuro e olhos brilhantes, o lembrou de Laura. A emoção o envolveu, e sem pensar, exclamou com a voz quebrada: "Laura, é você? Sou Carlos, querida." Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto estendia uma mão trêmula em direção a ela. No entanto, a jovem parecia igualmente desconcertada. Carlos notou que, apesar da semelhança, ela era jovem demais para ser Laura. A moça ficou paralisada na soleira, olhando para Carlos com uma mistura de surpresa e curiosidade. "Sinto muito, senhor, mas acho que você se confundiu", disse com uma voz trêmula, enquanto seus olhos percorriam o cômodo que agora era seu lar. Carlos, com o coração ainda batendo forte, observou a jovem atentamente. Ela tinha o mesmo brilho nos olhos que Laura tinha em seus melhores dias, e isso o confundia. Percebeu que a jovem não era Laura, mas algo em seu rosto parecia inconfundivelmente familiar. "Quem é você?", perguntou Carlos, tentando manter a calma. A jovem respirou profundamente e, com voz trêmula, começou a falar. "Meu nome é Helena. Sou a filha de Laura. Minha mãe falou sobre você durante toda a minha vida. Mostrou-me fotos e me levou à antiga casa do meu pai em várias ocasiões. Quando me formei, comprei essa casa com a esperança de me sentir mais próxima de você." Carlos ficou sem palavras enquanto o impacto de suas palavras se assentava. Helena continuou, suas lágrimas começando a rolar por suas bochechas. "Minha mãe sempre achou que você tinha morrido. Ela estava doente e desesperada para garantir um futuro para mim. Não sabia quem havia enviado o dinheiro que chegou a ela no momento de necessidade, mas para ela foi uma bênção. Graças a isso, ela pôde me deixar algo para minha educação e para comprar esta propriedade." Carlos, sobrecarregado pela revelação, não conseguiu conter o choro. As palavras de Helena ressoavam em seu coração como uma melodia de redenção. Olhou para a jovem, agora com o coração cheio de uma mistura de tristeza e alegria. "Não posso acreditar que..." disse entre soluços. "Não sabia que tinha uma filha. Laura fez tudo isso por mim." Helena, com a voz ainda trêmula, se aproximou dele e colocou uma mão em seu ombro. "Minha mãe sempre esperou o momento em que te encontraria. Ela queria que soubesse quanto te amava, embora nunca pudéssemos estar juntos. Agora entendo por que o dinheiro chegou no momento exato em que era necessário." Carlos olhou para Helena com um novo senso de propósito, percebendo que, apesar das dificuldades, o destino lhe dera uma segunda chance. A vida, que havia sido tão dura com eles, estava finalmente mostrando uma luz no fim do túnel. Ambos, através da dor e das perdas, encontraram um vínculo que oferecia uma esperança renovada. "Obrigado por me encontrar, Helena", disse Carlos com a voz quebrada, mas cheia de gratidão. "Apesar de tudo, fico feliz em saber que há uma parte de Laura aqui comigo." Helena sorriu através de suas lágrimas, e pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que a vida lhe sorria novamente